Bom, vamos retornar aqui, pessoal. A gente vai falar agora sobre uma das técnicas, talvez seja a mais utilizada, né, em biologia comparada, em linguística comparada e também eventualmente em etnobiologia evolutiva, né, que são as técnicas, os métodos para fazer estimativa ancestral de atributos contínuos. Depois a gente vai falar sobre os atributos discretos, né? Então, como a gente viu, a gente vai ter que ter esses modelos, né? Tanto os modelos para atributos contínuos e os atributos discretos para realizar esse tipo de estimativa, né? Então, o que eu vou cobrir aqui, né? A gente, óbvio, por isso que eu falei sobre os modelos antes, né? Porque a gente agora vai precisar deles. O que a gente vai cobrir aqui é um pouquinho sobre a teoria geral, tá? Não vou me estender muito nessa parte, a motivação e os principais métodos. Entre eles, eu vou falar basicamente um pouquinho sobre a parcimônia de mudança quadrada, né? E o máximo likelihood. Eu não vou falar muito sobre Bayesiano, um slide só, e o GLS também, que é basicamente o máximo likelihood, tá? Todos esses métodos em vermelhinhos, eles estão disponíveis lá no pacote do R chamado APE, né, APE, na função ACE, tá? Então, e aqui a gente pode fazer já uma distinção, né? Esses métodos em vermelho são chamados métodos baseados em modelo, enquanto que a parcimônia também é um método baseado em modelo, mas é um modelo implícito, né? Ele não é explícito e a gente não consegue, ele só utiliza um modelo, como a gente vai ver. Já de cara tem também algumas limitações importantes, né, desses métodos para a estimativa de caractere ancestral. Um deles é que o próprio efeito dos modelos de evolução, os modelos de evolução, eles alteram, né, as estimativas. Então, o que pode acontecer? Caso você especifique o modelo errado, você obviamente vai ter a sua estimativa errada, ou com uma variância muito grande, ou mesmo errada, né? Por exemplo, se você tem uma tendência muito clara nos seus dados, por exemplo, de aumento de tamanho de corpo, numa linhagem, e você colocar um modelo simples como o movimento browniano, você obviamente vai ter, né, dificuldades, né, ou vai ter um resultado que não é mais próximo da realidade. Então, a gente também tem um ponto que é a incerteza em relação às estimativas, e elas sempre têm um padrão, né? Elas sempre aumentam, né, dos tips da filogenia em relação à raiz. Então, a raiz sempre vai ser o nó que você vai ter uma maior incerteza. Por quê? Porque o dado, de fato, né, é o que você está observando, você está entrando com os dados, que é o tamanho do corpo, por exemplo, né, do seu conjunto de mamíferos, por exemplo. Então, e aí todo o resto, todos os nós internos da filogenia, eles são estimativas, né, eles vão ser estimados, e aí claro que você tem uma incerteza, e aí o nó seguinte vai ser uma estimativa da estimativa e assim por diante. Então você vai acumulando incerteza até chegar na raiz, onde ela é máxima, né? Então, o que eu quero dizer? Assim, esses métodos eles são legais para visualizar, né, o seu conjunto de dados, fica legal, fica bonito, consegue fazer umas figuras legais, mas assim, não use esse tipo de método para interpretar ou para tirar algum tipo de conclusão a respeito dos seus dados, tá? Use ele mais para visualizar mesmo, como uma técnica de visualização de dados. Então, em relação a motivação, né, do porquê que você faria uma estimativa de caractere ancestral, tem algumas aqui que eu listei. Então, por exemplo, reconstruir, eu estou botando entre aspas aqui, porque, como eu disse, né, a gente tem de fato uma estimativa, né, do que seria essa história evolutiva, ou mesmo uma sequência de mudanças num caractere. Então, e por isso que eu prefiro esse termo, inclusive, estimativa de estado ancestral, né, ao invés de reconstrução de estado ancestral. Então, por exemplo, aqui a gente tem se a gente estiver interessado, por exemplo, na ordem dos eventos, né, imagina que a gente tem dois atributos
e a gente pode confrontar esses dois atributos. Então, o que aconteceu primeiro, né, numa história de colonização de uma ilha, por exemplo? Será que o fato de uma linhagem chegar numa determinada ilha, numa época, né, que você tem como acessar isso, né, de acordo com a idade ali dos nós, da sua filogenia, será que isso propiciou um aumento do tamanho do corpo? Né? Então, esse é um tipo de técnica que poderia te ajudar a visualizar esse tipo de padrão. Né? É legal também para a gente ter uma visão de quando a gente for correlacionar alguma característica, pode ser ambiental, passada, com o atributo. Esse que eu acabei de dar é um exemplo. Então, por exemplo, será que o aumento da temperatura ou diminuição da temperatura causou, em uma determinada época, causou uma mudança no atributo? Né? Então, a gente sempre vai ter, como eu disse, é uma estimativa. Então, a gente sempre vai ter, quando estiver reportando isso, né, se a gente estiver interessado no valor de um determinado nó, o que eu não recomendo, mas se isso fizer parte da sua pergunta, sempre reporte o valor, né, da estimativa e uma medida de incerteza associada. Normalmente é um intervalo de confiança de 95%, tudo bem? Então, como que funciona esses métodos? Basicamente, você vai ter uma filogenia, né, como a gente sempre tem trabalhado aqui, e o valor do seu atributo. Então, imagina que o seu atributo aqui ele tenha, né, o tamanho do corpo aqui, que é maior aqui nessa linhagem. Então, o que você quer fazer é pegar esses dados e estimar qual seria o tamanho do corpo, ou enfim, qualquer outro atributo, qual seria ele nos nós ancestrais, né? Então, essa é a ideia aqui. Então, com isso, como eu disse, você vai conseguir visualizar, identificar padrões macroevolutivos, né, que você está interessado. Esse normalmente é o primeiro passo que você dá, tá, pessoal? Esse é o método que não vai testar a hipótese para você, né? A gente vai ver isso lá na segunda aula, mas ele te ajuda a visualizar o dado, é uma ferramenta bastante poderosa. Então, como eu disse, a gente tem alguns métodos para fazer isso, entre eles, o primeiro que foi criado é a parcimônia de mudança quadrada. Então, para quem eu não discuti aqui esses algoritmos, né, esses critérios de inferência, né, filogenética, mas se você sabe um pouquinho como funciona a parcimônia, você sabe como funciona esse método de estimativa de estado ancestral, né? Então ele tem esse nome porque justamente ele utiliza, né, o arcabouço teórico da parcimônia, da máxima parcimônia. Então, o que ele quer fazer, basicamente aqui, ele vai calcular essas estimativas para você, nos nós, né, minimizando as mudanças ao longo da árvore. Basicamente é isso, tá? Então, a gente tem dois tipos, né, de parcimônia, de mudança quadrada, a ponderada e a não ponderada. Então, a não ponderada, a diferença entre elas é a não ponderada, ela não leva em conta os comprimentos de ramo, né? E enquanto que a ponderada, sim. Então, a ideia é que se você tem uma filogenia, né, às vezes você constrói até na mão a filogenia, ou mesmo um cladograma antigo que você, de algum grupo, às vezes você só tem esse tipo de informação, né? Nesse caso, se você não tiver informação de comprimento de ramo, aí você necessariamente tem que usar a parcimônia de mudança quadrada. Uma desvantagem grande dela é que ela não te fornece nada, não dá para calcular uma medida de incerteza, né? Isso ao redor daquela estimativa, como eu disse, uma intervalo de confiança, por exemplo, né? Não dá para fazer isso. Então, ela funciona tanto para caracteres contínuos quanto discretos, né? Então, no caso dos discretos, ela simplesmente vai assumir que as taxas de transição dos estados é muito pequena, porque justamente a ideia é de você minimizar o número de mudanças, né? Você ser parcimonioso. Então, dependendo da história evolutiva do seu caractere, isso pode levar a resultados errados, né? Porque se o seu caractere tem uma alta taxa de transição, como a gente viu, né? Imagina que você está ajustando um daqueles modelos que a gente falou, né? Tanto o equal rates, o all rates differ, e aí você estima uma alta taxa de transição, né? Entre os estados de caractere. Isso, se você aplicar uma parcimônia de mudança quadrada, normalmente isso você vai ter uma estimativa enviesada, né? Porque ela justamente vai minimizar
a quantidade de mudanças. Já a máxima verossimilhança é um pouquinho diferente, né? Porque ela, de novo, também leva em conta, ela foi construída dentro do arcabouço da máxima verossimilhança, e ela estima, né, esses estados ancestrais, né, considerando toda a filogenia, né? Então ele vai estimar qual seria o estado ancestral daquele caractere naquele nó, né? Qual seria o mais provável, né? O mais likely, levando em conta toda a filogenia. E ele necessariamente vai incorporar o complemento de ramo, né? Então, como ele é um modelo, um método baseado em modelo, ele necessariamente precisa de modelo. Você precisa especificar um modelo de evolução, né? Para fazer essa estimativa. Então, como eu disse, existe alguns modelos, né? Alguns pacotes, na verdade, que fazem isso. Por exemplo, o Brown Motion, ele está implementado no pacote APE, né? Mas você também consegue fazer estimativas baseadas em OU no pacote chamado Bayes, né? E também tem como, na verdade, incorporar esses modelos evolutivos implicitamente ao você esticar e empurrar a sua árvore, né, de acordo com o escalar. Então existem vários escalares. Vocês viram a aula do Thiago, ele falou sobre, por exemplo, o lambda do Page, né? O lambda do Page é um tipo de escalar desse. Se você multiplicar a matriz de variância por variância, né, os elementos fora da diagonal, por o lambda do Page, o efeito dele é que justamente ele estica e empurra a sua árvore, né? Mas existem outros também, né? Enfim, delta, todos aqueles outros que foram criados ou proposto por aquele artigo de 2003 lá do Bloomberg Metial. Então, na Maximum Likelihood tem uma especificidade, né? Se você eventualmente tiver uma árvore sem comprimento de ramos, você consegue, mesmo assim, né, especificando o modelo, você consegue fazer estimativa, só que os valores vão ser mais ou menos equivalentes ao da parcimônia quadrada, tá? Então, só para deixar isso mais claro, se você tiver comprimentos de ramos iguais, a máxima verossimilhança vai ser parecida com a parcimônia não ponderada, tá? Enquanto que, né, entre as parcimônias, se ele tiver comprimento de ramo igual, também a ponderada e a não ponderada vai te dar o mesmo resultado. Como eu disse, isso está implementado lá no R, né? Você consegue, se você, por exemplo, não tiver nenhum tipo de comprimento de ramo, né, de informação de comprimento de ramo da sua árvore, você consegue fazer uma imputação, na verdade, né? Você consegue usar a função compute brlen lá do pacote APE e atribuir o valor de 1 para o comprimento de ramo e aí usar a máxima verossimilhança, né? Você consegue, por exemplo, depois usar lá a função ACE, né, que é Ancestral Character Estimation, colocando o método ML, e aí ele faz a estimativa com a máxima verossimilhança. Então, tudo bem. A gente viu aqui os principais tipos, né? Como eu disse, eu não vou falar tanto sobre o Bayesiano, né, e o GLS também, mas eles são bem parecidos com a máxima verossimilhança. Também precisa de modelo, etc. A diferença é que no Bayesiano você precisa de um prior, né, necessariamente, né? Uma hipótese, né, uma distribuição a priori. Isso pode ser útil eventualmente em alguns casos. Por exemplo, se você sabe necessariamente o valor da raiz, você pode incluir esse valor, né? Por exemplo, se ela tem um fóssil no seu grupo, você consegue incluir isso como um prior na raiz. Então, esses métodos, né, estatísticos, de uma forma geral, o que eles fazem é tentar maximizar as probabilidades, né, do dado, as probabilidades, né, de você ter o caractere ancestral, dado a árvore e os dados, né? Então é sempre assim, você precisa de um modelo e os seus dados. No caso, os dados são tanto a filogenia quanto o seu valor de atributo, né? Então, o que a máxima verossimilhança e o Bayesiano vai fazer é uma tentativa e erro, né, a partir de um valor inicial.
Então, isso eventualmente pode ser demorado, né? Quando você tem árvores muito grandes. E aí um workaround nisso é quando você usa, por exemplo, o GLS, ele consegue ser um pouco mais rápido porque ele usa esse pruning algorithm, né? Que vai calculando os contrastes independentes em cada nó ali, né? E aí quando você chega na raiz, isso vai ser o Maximum Likelihood Estimate. Então esse é equivalente. Os contrastes independentes da raiz, isso é equivalente ao estimador, né, de máxima verossimilhança. Então, para a gente estimar, como eu disse, né, os estados ancestrais usando máxima verossimilhança, você precisa de um modelo, né, de evolução, e o movimento browniano é de longe o mais comum, né? Então a gente tem que lembrar também que nesse movimento browniano, como eu disse, a diferença entre as espécies, eu não expliquei isso muito bem, mas assim, uma característica do movimento browniano é isso, que a variância ela escalona, né, linearmente com o tempo. O que quer dizer isso? A diferença entre as espécies ela aumenta linearmente, né, de acordo com o tempo de divergência. Então, quanto mais distantes as espécies, mais distantes no tempo, né, de divergência, mais diferente vai ser a espécie seguindo o movimento browniano. E aí, como eu disse também, esse modelo permite que você tenha uma medida de incerteza como ao redor das estimativas, né, como um intervalo de confiança. Então esse é um resultado, né, bastante comum. Isso é do pacote PhyTools, a função ContMap. Se você fizer uma estimativa de estado ancestral de um caractere contínuo, é esse que você vai ter. Né? Você vai ter o valor do atributo aqui nessa legenda aqui, né? E a ideia é que você tenha esse valor aqui nos tips. E aí o que a função faz, ele faz uma estimativa, né, das cores, né, usando esse gradiente, de qual seria o valor mais ou menos aqui, né, em cada... ele faz uma interpolação, né, porque o dado na verdade é na raiz aqui e na raiz, então ele faz uma interpolação, né, entre esses dois pontos aqui para colorir. Então fica uma imagem bonita, é uma coisa legal, a gente vai ver isso na parte prática. Incertezas, né? Como eu disse, uma grande calcanhar de Aquiles desses dados é que a gente sempre vai ter incerteza e ela vai aumentar, como eu disse, né, em direção à raiz, né, dos tips para a raiz, porque a gente vai ter esse acúmulo de incerteza, porque o dado real, né, é só nos tips, então o resto é tudo estimativa. Então você vai acumulando estimativa em cima de estimativa, né? Então, como eu disse, evite usar esse tipo de método para basear a sua pergunta nele, né? Então, tente usar ele como mais uma visualização de dados. Então, isso aqui é uma exemplificação de como essa incerteza opera. Então, aqui a gente tem duas filogenias, né? Na verdade, uma branca e uma preta, né? A preta é a conhecida e a branca é a simulada. Então, assim, a gente fez a estimativa de estado ancestral, né? Esse aqui a gente chama de traitgram ou phenogram, né? Porque a gente consegue ver o valor do atributo, né, distribuído ao longo da filogenia, né? Qual seria esse valor, né? E para fazer isso a gente precisa de uma estimativa de estado ancestral, porque a filogenia como um todo, incluindo os nós dela, estão plotados aqui nesse espaço bivariado. E a gente vê que, claro que aqui nos tips a incerteza é zero, porque a diferença do estimado versus o predito, né, o real o estimado versus o real é zero, porque a gente observou o valor. Só que quando a gente sai, por exemplo, olha aqui, esse aqui é o real e esse aqui é o estimado, né? A gente vê que essa nuvem azul aqui que representa a incerteza, ela vai só aumentando. Então olha só na raiz, né, ela tem uma estimativa gigante aqui, uma estimativa de incerteza gigante. Já falei disso, mas só repetindo, né, como esses modelos estatísticos, né, eles precisam necessariamente de um modelo de evolução para funcionarem. Se a gente tiver um modelo de evolução especificado de forma errada, a nossa estimativa também vai ser enviesada, né? Então, como eu disse, se a gente fez uma seleção de modelos lá, digamos assim, né, e viu que o trend ele é o melhor modelo, né? Então, o trend ele tem esse aumento ou diminuição do valor do atributo ao longo do tempo. Se a gente especificar o Brownian Motion,
a gente vai ter estimativas erradas, né? Então, tome cuidado com relação a isso. E também uma coisa, se esse for o seu caso, né? A detecção de tendências é muito difícil, né? Então, tanto para ajustar o modelo, né? Eu não falei sobre isso, mas tem algumas especificidades em relação a isso, quanto para a estimativa de estado ancestral. Então, se você tem uma tendência clara nos seus dados, busque informação sobre fósseis, né? Então, você consegue incorporar esses fósseis como priors em métodos bayesianos. Então, como que isso é usado, né? Em evolução cultural e, enfim, em outras áreas correlatas? A gente consegue fazer esse tipo de estimativa, por exemplo, olha só, esse aqui é um trait cultural, no caso, né? Que é poliginia, né? Se é rara ou extensiva. Então, aqui a gente tem uma filogenia que mostra as culturas, né? Então, a gente viu que fazendo essa estimativa de estado ancestral, a gente consegue, por exemplo, ter uma ideia se existe uma transmissão vertical ou horizontal, né? Qual que é mais provável, qual que é o cenário mais provável? Uma transmissão horizontal assim, ou uma transmissão, né, vertical, né, que você tem uma transferência entre grupos mais distantes na filogenia, né? E tá, beleza, essa foi uma breve introdução, né, no caso de caracteres contínuos. No caso de caracteres discretos, enfim, a gente também já falou sobre esses modelos. A gente vai basicamente usar essa ferramenta, né, essa estimativa de estado ancestral, para determinar quando na história evolutiva de uma linhagem surgiu um determinado atributo. Então aqui a gente pode falar isso porque os estados dos caracteres são discretos, né? Tem, não tem, presente ou ausente, né? Então, aqui sim a gente pode falar nisso, né? Então, em etnobiologia e evolução cultural, a gente, por exemplo, pode usar esse tipo de ferramenta para estudar quando um estado do atributo mudou, ou em que nó, né, você tem essa mudança, ou qual é o estado do atributo num determinado nó na filogenia, né? Lembrando que também tem a questão da incerteza. Então, por exemplo, aqui, né, quando surgiu uma determinada ferramenta, né, você consegue determinar isso, em qual estágio daquele grupo, né? Quando na história uma determinada cultura passou a usar um grupo de espécies para tratar doenças ou para fins rituais, etc. E aí, olha só, esse método, né, também ele vai usar aqueles modelos MK, né, que são os Markov K-State, que são aqueles que a gente viu, né, os Wickel Rates, o Albrigts-Differ, etc. Então você já sabe, né, você já conhece pelo menos esses modelos, já ouviu falar disso antes. Então, olha lá, a gente tem de novo a nossa matriz de transição, nossa matriz Q. Então, você já sabe como é que ela funciona, como é que ela é composta, né, e o que ela representa. Então, esses modelos, né, a gente pode também usar tanto a parcimônia quanto o máximo likelihood. E no caso do máximo likelihood, a gente precisa de um modelo, né, como eu disse. No caso do atributos contínuos, a gente tem lá o Brown Motion, o AU. E aqui, no caso do caractere discreto, o seu modelo vai ser o próprio o MK, né, vai ser a sua matriz de transição. Então, ela precisa, né, ser estimada antes, né, para você aí sim poder fazer essa estimativa de estado ancestral. Então você precisa primeiro ter essas taxas instantâneas de transição para depois estimar os estados de caractere, né? Então, aí a partir disso a gente sabe, né? A partir de uma matriz que é bem simples de calcular o estado, né, de um determinado caractere no determinado tempo. Um dos métodos, né, para você trabalhar com isso, né, num escopo bayesiano, que é bastante útil, bastante comum hoje em dia, é o que é chamado de mapeamento estocástico de caractere, né? Então aqui você simplesmente amostra esses caracteres, né, os estados do caractere na verdade, né, nos nós, e a história dos caracteres, que é basicamente essas mudanças, né, ao longo dos ramos, a partir de uma distribuição bayesiana conjunta. Então aqui nesse caso você precisa, né, especificar, sei lá, usar no caso aqui um MCMC, né, que é o Markov Chain Monte Carlo, para fazer essas estimativas, né, para fazer
nada para construir essa distribuição posterior. E aí a sua estimativa de estado ancestral vai ser retirada a partir dessa distribuição posterior, né? Então, como é que ela funciona? Assim, grossíssimo modo, tá? Bem simples. A gente vai amostrar essa matriz Q, né, a partir de uma distribuição posterior de probabilidade. Então, o que a gente faz? A gente amostra várias vezes, né, essa matriz e vai construir, né, os estados nos nós a partir dessa distribuição, né? E aí a gente consegue também, no fim das contas, simular a mudança ao longo dos ramos, né, dado a matriz Q. Então o resultado final é mais ou menos uma coisa assim, né? A gente consegue ter essa aqui é uma, né? Imagina que é uma dessas simulações, né? Uma dessas histórias que é contada a partir daquela amostragem na matriz Q. E aí a gente tem essa mudança, né, ao longo dos ramos, e também a gente consegue fazer, a partir daquela distribuição posterior, essas estimativas aqui nos nós da filogenia, né? Então o que representa? Que parece uma pizza, né? Então a gente vê, quanto mais, aqui basicamente vai representar a probabilidade, né? Então, por exemplo, esse nó aqui, a gente vê que existe uma probabilidade muito grande dele ser o estado vermelho, né? Seja lá o que for. Mas existe uma chance pequena dele ser azul, né? Então, por exemplo, nesse aqui já a gente tem uma relação quase 50-50, né? Dele ser vermelho ou azul, né? E aí também a gente tem uma outra forma de representar isso que usa interpolação, né, entre esses nós, né? Então a gente fica essa imagem mais bonitinha aí, que é o contour map também, ele considera o density map nesse caso, né? Então, como que isso tem sido usado no caso de linguística comparada, né? Então, aqui a gente tem um exemplo muito legal, né, de uma filogenia de línguas indo-europeia, né? Tem uma parte das línguas lá da Ásia, de parte da Ásia e da Europa. E o que esses autores fizeram, eles simplesmente estimaram, né, como que essas contos tradicionais, né, histórias de fada, etc., como que isso estava distribuído ao longo dessas culturas, ao longo dessas linguagens. E o que eles encontraram foi uma coisa bem legal. Então, por exemplo, por que essa árvore era datada, né, eles conseguiram estimar isso, né? Então aqui a gente vê que nós mostramos que as tradições orais provavelmente se originaram bem antes da emergência de registro escrito, né? E encontramos evidência de que um conto, que é o ferreiro e o demônio, pode ser traçado até a idade do bronze. Então olha só que legal. Justamente porque você consegue, né, mostrar que fazendo essa estimativa de estado ancestral, você vê o quão similar esses, no caso desse artigo, né, esses contos eram, né? Então é isso, gente. Para não ficar tão grande, a gente tem mais um último vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre paisagem adaptativa. Então até daqui a pouco.